E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Estamos aqui de novo, estamos ao vivo, chegando aqui. Eu quero fazer um vídeo diferente com você. Vou fazer um vídeo reagindo a um vídeo que eu vi. O nome desse vídeo que vamos assistir aqui é Esses Desenhos Tentaram Te Avisar, ou alguma coisa semelhante. Lembrando que eu vou deixar aqui o vídeo original na descrição aqui, se você quiser assistir na descrição. Ou se você quiser assistir comigo aqui, a gente vai batendo um papo e vai vendo o que a gente consegue ver para a gente colocar em prática na nossa vida, o que esse desenho está tentando nos ensinar. E assim vamos criando uma cultura aqui no canal e assistir junto, tá bom? Vamos colocar aqui no começo, vamos para a tela do meu computador. Deixa eu colocar aqui só no começo, porque ele tende a vir para cá antes. Não, no começo a gente quer ver. Vamos lá ver no comecinho. Vamos lá, Você já solta. teve um sonho onde você é o cara e a Sim, sua já tive. maneirice é tão maneira que ela cega as Maneirice pessoas? Só que maneira. daí você acorda pra realidade e você é um mero apedeuta? Bom, essa é a história do Paul. Ele é apaixonado por Kung Fu e até deseja se tornar um lutador, mas sendo quem ele é, fica meio difícil de chegar lá. E do outro lado, tem o Remy. Ele quer se tornar um chefe, só que ele é um rato. E a vida de rato não é lá muito simples. E ele não aceita certos atributos de ser um rato. E o pai é super orgulhoso deles. Pra ele é nobre roubar o que ninguém quer. Enquanto o Remy não entende por que eles estão roubando porcaria. E o dilema do Remy é que ele quer fazer mais com a própria vida. Só que justamente por ser um rato, é impossível de chegar onde ele deseja. Não tem obstáculo maior do que um rato querendo ser cozinheiro. Cara, a pessoa que não quer um mais da vida, esse cara já ele perdeu o sentido de viver, né? Se você se acomodou, se não tem um a mais, um porquê, sei lá, um porquê da vida, dar um melhor para sua família, para sua casa, ser melhor a cada dia, buscar que esse ano que está iniciando agora seja o melhor ano da sua vida, seja glorificar a Deus, buscar a Deus, responder um chamado. Começa por aí. A gente tem que querer um a mais. Esse rato, ele só mudou de vida. Se você já assistiu, quando já assistiu esse filme? Só mudou de vida porque ele queria algo a mais. Algo mais. Então nós temos dois personagens com um sonho e um obstáculo impossível no caminho, que são eles mesmos. Só que, e se por um acidente, os dois caíssem de paraquedas no mundo que eles amam? E se um cozinheiro que é tão gordo que não consegue enxergar os próprios pés, fosse escolhido como o lendário dragão guerreiro? E é lógico que ninguém, inclusive ele, não acredita nessa bobagem. Como é que um panda com um total descaso com a higiene pessoal, com essa Bunda toda. Esses braços flácidos. As minhas partes flácidas são sensíveis. E essa ridícula pança. Aí, vai bater de frente com esse cara? E pro Shifu, o Paul vai na contramão de todas as expectativas. Cara, você olha assim, ó, e fala, cara, o que que o cara, né? O filme desenha bastante, a animação desenha bastante. O nosso pensamento é em relação a nós mesmos. Porque se você olhar agora, o seu maior desafio, o seu maior sonho que você tem na vida, o seu propósito, talvez você está muito distante dele, você olha e fala, cara, eu nunca vou alcançar, não vai ter jeito, olha o meu salário que eu ganho. Você olha para o natural, olha quanto é que eu ganho, olha de onde eu vim, olha o meu estudo, você olha, fala, cara, tá muito distante. É que a animação tá querendo trazer para nós. Um panda todo fora do peso, todo desajeitado, todo fora, mas ele foi escolhido, ele tem um propósito, ele tem um chamado a responder, ele tem algo em Deus e ele é guerreiro. Só que da forma que ele está, da maneira que ele está, ele não consegue alcançar o propósito, vamos dizer assim, o propósito. Então tem que haver uma mudança, tem que haver uma mudança na sua mente, né, nas suas ações, para que ele possa alcançar. É exatamente o que acontece conosco. Nós precisamos mudar. Olha o que o apóstolo Paulo diz, rapidinho aqui, né? Não acomodeis, né? Não se acostumar com o padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer dizer, tem uma forma, só que essa forma que o mundo está pensando não pode ser a forma que você pensa. Temos que sair dessa forma, dessa mentalidade, para alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então tem como você viver fora do propósito, tem como você viver fora da vontade, tem como você viver longe da plenitude pelo qual você foi criado. O que você precisa fazer? Mudar a sua mentalidade para compreender, para entender, né, o que Deus está falando. É esse fora do peso aqui do panda. É essa mentalidade ao contrário aqui.
Vamos seguir, vamos lá. Que ele tem de como o dragão guerreiro deveria ser. E toda vez que o Shifu entra em desespero, ao invés de confiar nas palavras do seu mestre, ele tenta controlar a situação. Então, desesperado pelo retorno do Tai Lung, sem querer, ele é o responsável pela fuga dele, e vendo que o Paul não é a solução para derrotar o Tai Lung, ele tenta se livrar do panda. Agora sim, temos um nível 0. O Paul está ciente das suas limitações e ele se sente mal com elas. Ele também duvida do próprio potencial. E agora ele está deslocado. Um fanboy do mundo do Kung Fu está num lugar que todo mundo odeia ele. Você desonra o Kung Fu e se tivesse um pingo de respeito por quem nós somos e o que fazemos, você sumiria daqui. E falando em deslocado, graças a um livro de culinária, o Remy acabou de se separar da sua família. Mas graças à ajuda do seu amigo imaginário, que é igual ao Obi-Wan Kenobi, Remy finalmente consegue o que ele queria. Eles poderiam ter colocado qualquer animal, né, de animação aqui para ser o cozinheiro, né? Eles colocam um rato, eu acho que já é para nos provocar, né? Por que não colocou um coelhinho, né? Um gato, também um coelho. Vai colocar um rato para cozinhar, cara, não te dá sei lá, tem uma rata ali cozinhando. O seu paladar levemente apurado para algo útil, mas não do jeito que ele esperava. Para um rato cozinhar no meio dos outros, ele precisa de um disfarce, ou melhor, de um humano mecânico que é o maior debilóide da história. E por algum motivo, essa ideia maluca dá certo. E eles começam a trabalhar em equipe. E quando o Remy começa a cozinhar pro restaurante do Gusteau, ele traz uma nova vida pro lugar. Mas o dilema dele é que quanto mais ele se expõe como cozinheiro, mais ele acredita que, se ele se expressar por essa arte, dê pra convencer as pessoas de que realmente qualquer um pode cozinhar. E a diferença entre o Remy e a sua família é que enquanto ele está disposto a se arriscar por essa ideia, o pai enxerga os humanos como inimigos. E o Remy quer que o pai dele enxergue a história do ponto de vista dele. Ratos! A gente só sabe roubar, pai. Eu tô cansado de roubar. Eu quero fazer coisas. Eu quero dar alguma coisa pra esse mundo. Porque ele viu o outro lado dos humanos. Você está falando como um humano. Eles não são ruins, como você diz. Ah, é? Por que tem tanta certeza? Eu pude observá-los bem de perto e percebi. A criatividade de descobrir e criar foi o que inspirou ele a ir pro fogão. A culinária não é para os fracos de coração. É para mentes criativas, corações fortes. As coisas até podem dar errado, mas não deve deixar ninguém definir seus limites a partir de sua origem. O único limite é sua alma. Ele literalmente tem um humano mecânico que ajuda e confia nas decisões dele. Só que como o pai acabou de mostrar... Olhe com muita atenção, Remy. É o que acontece quando um rato fica muito à vontade perto dos humanos. É assim que as coisas funcionam. O mundo em que vivemos pertence ao inimigo. Falar sobre paixão é lindo e tudo mais, mas como ratos, eles devem se juntar para sobreviver, porque eles estão lutando contra a natureza humana. E isso deveria deixar o Remy com a mesma raiva que o pai tem dos humanos. Mas ele rejeita essa visão. Ele ainda acredita que possa existir um equilíbrio na natureza. Não pode mudar a natureza. A natureza tá sempre em mudança, pai. E essa responsabilidade tem que ser nossa. A começar pelas nossas próprias atitudes. Defendendo a sua experiência. Agora, será que essa porra vai dar certo? Só que antes da gente resolver o dilema desses dois Erruelas, nós temos uma lenda imortal entre nós nesse vídeo. O Gato de Botas, que diferente desses perdedores, a vida dele já é um sonho. Ele é um herói destemido que ri da cara da morte, sem medo ou dúvida sobre quem ele é. Na verdade, ele se ama, até demais, porque ele é o herói dessa história. E nós nunca mais vamos lavá-lo. E qual é o problema? Gatos têm 9 vidas, e ele chegou na sua última. Peraí, só um pouquinho. 9 vidas? Gente, no meu tempo de criança até agora, sempre ouvi falar que gato tem 7 vidas. Se 9 vidas. Aumentou? Quem aumentou, fez o upgrade aí, tem 9 vidas, gato? Coloca aqui no comentário aí se você já ouviu, não é? 7 vidas? O que aconteceu? 9 vidas? O que eu perdi? O gato agora tem 9 vidas? Lenda não morrerá! E mesmo assim, ele ainda acredita que a vida dele vai continuar sendo esta festa, até que a morte, literalmente, chega no cangote dele para acertar as contas. Ora.
se não é o próprio Gato de Botas. Em carne e osso. E agora a lenda destemida, que ri da cara da morte, está com medo dela pela primeira vez. E ao invés de encarar ela, Pega a espada. Pega sua espada. ele foge. O medo da morte é tão grande que ele abandona o título de Gato de Botas, chora no próprio velório e vai viver com a mamãe Luna como pepino, comendo ração, cagando num pote, perdendo toda a vontade de viver. Cara, interessante, né? Fugindo do propósito, né? A gente foge do propósito, os sonhos, desiste, né? Dos sonhos, das alvos. Vive como esse gato, como uma manada, né? Tendo como uma manada, fora do propósito. Então, ele perdeu o propósito, fugiu, na verdade, do propósito, temendo ali o propósito, e foi viver como uma manada, comendo ração, vai ver ali deprimido, sem sonho, perdeu a vontade de viver, então, longe do propósito, com medo. Quantos de nós, às vezes, ficamos com medo do desafio, né? Com medo do novo, com medo de exercer aquilo que nós queremos, né? Que dentro de nós tem algo que nos aponta para o propósito, para responder em Deus. Talvez abrir uma loja, abrir o seu próprio negócio. Temos medo. E por não ter essa coragem de desafiar e fazer e colocar em prática o que precisa ser feito, a gente fica com medo. E a gente volta para casa, comendo ração todo dia, comendo as coisas que nos dão, né, que nós fomos criados ali no sistema para fazer, e acostumamos com isso. O gato. Mas eu gosto de um texto, lembrando aqui agora para você de um texto, você vai lembrar também de Romanos capítulo 12, que diz que nós devemos transformar-vos, né? Não acostumei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem uma vontade que é boa para mim, para você. Tem uma vontade de Deus que é agradável para mim, para você. Mas para entendermos e vivermos essa vida, nós precisamos transformar a nossa mente. Não se acomodar, né, com este mundo, mas transformar para experimentar. Então tem uma vida que não é a vida que Deus criou para nós. Não é? Temos uma vida, tem um propósito que a gente está vivendo às vezes por nós mesmos. São as nossas escolhas que nos levaram para lá. Se quisermos viver a vontade de Deus, que é sempre melhor, nós devemos transformar. É o que o gato está vivendo aqui. Ele fugiu, ele correu com medo, e aí ele voltou a viver uma vida muito aquém do que ele poderia viver. A gente assiste e fala, cara, o que esse gato está fazendo? Como é que ele foge? Vai lá, derrota. Mas às vezes a sua vida, a minha vida, falando dele, é essa vida que ele está vivendo aqui agora. Coisa, né? Vamos lá. Aqui será enterrada a minha dignidade. Agora os nossos três Reuelas estão sincronizados. O Gato de Botas teme perder a sua última vida e percebe que nunca mais vai poder viver como antes, e por medo de encarar a morte, ele se esconde. Remy teme que a natureza nunca vai mudar, e o Poe teme não estar à altura do título de dragão guerreiro. Eu não sou que nem os 5. Eu não tenho garras, nem asas, nem veneno. Até o louva-a-Deus tem aqueles trequinhos. Eu devia desistir e voltar a fazer macarrão. E nesse momento, o mestre Ugoi surge para dar um pouco de sabedoria e direcionar a história para onde ela deve ir. Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Ele não pode ficar ansioso pelo... Cara, a chave aqui, ó, olha que interessante. Preciso parar aqui um pouquinho para a gente comentar. O que mudou, ele vai voltar a treinar, voltar a olhar para onde ele deveria olhar, mas o que mudou foi a pessoa que falou na vida dele. Aqui, nesse caso, foi uma pessoa madura, uma pessoa sábia, né? Que direcionou ele. Como é importante a pessoa pelo qual você dá o acesso para falar na sua vida. Então, se você dá acesso a pessoas que não deveriam, você vai ser conduzido a viver uma vida aquém. Como é importante, né? Tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Né? Guardar, de ouvir. Então você não deveria abrir a sua vida, os seus sonhos, para quem não te dá destino, né? Para quem não te dá uma visão alargada, para quem não soma na sua vida, para quem não tem os mesmos princípios, para quem não tem a mesma direção que você. Né? Importante isso. Futuro ou arrependido pelo passado, tudo que ele tem é o agora. Se o medo de falhar o impede de agir, então ele já falhou. Então, com ou sem expectativa, para a frustração do Shifu,
está fazendo aqui? Ele volta a treinar, mas nós temos más Voltou a notícias. treinar. Só existem notícias. Nem boas, nem más. Tai Lung fugiu da prisão. Ele está voltando. Essa é uma má notícia. E como o Oogway sabe que o Shifu sempre vai contar com ele para resolver os seus problemas, ele decide partir. Precisa acreditar. E agora o Shifu está preso com o Panda, tendo que acreditar que ele vai derrotar o Tai Lung. Não é o destino de vocês derrotar Tai Lung, é o dele. Cadê ele? E esse é um momento de grande desespero para os dois personagens. Paul está morrendo de medo de ter que enfrentar o Tai Lung, e o Shifu precisa convencer ele a ficar, mesmo ele não tendo a menor ideia de como transformar o Paul no dragão guerreiro. Como o senhor vai transformar isto num dragão guerreiro? Hã? Como? Como? Eu não sei. Só que para treinar o Paul, ele tem que pensar fora da caixa, porque o Paul faz as coisas do jeito dele, motivado por outras coisas. Não conta pro macaco. E agora o Shifu achou um jeito de realizar o desejo do Oogway. Não posso treiná-lo do mesmo jeito que treinei os 5. Agora eu sei. Para te convencer, eu só preciso disso. E falando em desejo, o único jeito do Pepino ter a sua vida incrível de volta é através da estrela do desejo, o que envolve arriscar a própria vida. E como ele está meio fora de forma, é forçado a trabalhar em equipe. E o problema é que agora que ele voltou a agir como gato de botas, ele está abaixando a guarda, deixando outros animais fazerem parte da vida dele. A nova companhia faz ele parar e esquecer um pouco do próprio desejo. Sem pressa, curtam um momento e apreciem o que está no seu caminho. Mas o lobo continua na espreita, como um lembrete que a hora dele está chegando. E quando ele entra em contato com a morte, ele entra em desespero. Só que ele não pode sentir medo. Ele é uma lenda destemida. E quanto mais ele tenta resistir, mais medo ele sente. E isso causa um ataque de pânico. E como ele... E algo nos nossos dias, né? A aparência. Viver por aparência. Não pode sentir medo porque ele é o gato de botas. Quantos têm vivido aprisionado assim, né? Por causa da aparência, ele vive uma religiosidade. Mas é só aparência. É um dia de domingo, ele coloca a roupa lá de religioso, né? Dentro de casa, na semana, já perdeu muito. Algo que eu compartilhei essa semana, né? Tinha compartilhado ali com as pessoas ali, com os irmãos, é que o ministério não sustenta a família. A família sustenta o ministério. Então, o pior erro é achar que o ministério vai sustentar a família. Então, o cara vai para o ministério, mete a cabeça e vai. Enquanto isso, a casa ficou sem discipulado, sem cuidado, sem amor, sem atenção. Quando vai ver, já perdeu a família, o ministério está lá. Mas é o contrário, na verdade, que dá certo. Uma família estruturada, cuidada, discipulada, alinhada, sustenta, sim, o ministério. Ao contrário. O gato viveu de quantos estão vivendo assim? não tem nada a perder para um filhote. Ele fala a verdade. Cheguei na minha última vida e eu... Quantas? Estou com muito medo. Ele passou a vida inteira sem sentir medo da morte e sem vidas para gastar. Ele jamais vai ser aquela lenda destemida. Sem vidas extras, eu não sou nada. Ele só pode viver de verdade se ele tiver 9 vidas para gastar. E a ironia é que mesmo com as 9 vidas para aproveitar, a lenda era tão grande que ele não tinha espaço para ninguém na vida dele. Ele era amado por tudo e todos, só que menos por quem importava. Mas agora isso está mudando. Só que por quanto tempo? Se você jogar as cartas certas, a gente pode dividir o pedido. Dividir o pedido? Porque esse é o lance entre esses 3 personagens. É um passo pra frente e 2 pra trás. Paul vira o mestre da porrada, Remy, mestre em pilotar o fogão, e o Gato de Botas, mestre em trabalhar em equipe. Mas na medida que os personagens avançam e evoluem, quando o problema chega, eles reagem ou fugindo, ou no caso do Remy, assim que o filme relembra que ele ainda é um rato no mundo dos humanos, Ai, que bicho nojento!
e que a qualquer momento ele pode perder tudo, tornando ele dependente do Linguini. E se ele começar a perder o interesse no Remy, tudo o que ele construiu até agora vai ser perdido. E é isso que está acontecendo, já que o Linguini está constantemente levando crédito pelo trabalho do Remy, como o chefe prodígio que é o filho do Gusteau. E isso sobe a cabeça dele e cria uma tensão entre os dois. O Remy quer o reconhecimento e o Linguini não pode revelar o segredo do rato cozinheiro, justamente porque esse sucesso prematuro atraiu o interesse do crítico mais temido da França. E até esse momento, os personagens estão jogando sem um oponente. E isso, como já deve saber... As pessoas, questão de produzir de conteúdo, né? Produção de conteúdo. Pessoas falam assim, eu não quero produzir conteúdo porque vai ter hater. Eu não quero... O que vão falar se eu abrir um negócio, uma lojinha pequena, se eu abrir meu próprio negócio? E aí as pessoas ficam preocupadas com o quê? Com o hater, né? O hater vai comentar, o hater vai fazer não sei o quê. As pessoas vão... E aí se prendem. É a mesma coisa aqui. O cara com medo do bonzão, né? Pelo amor de Deus. E aí vive uma vida aquém por causa disso. É contrário às regras. E intimidado pelo ego, o Linguini deixa o Remy de lado. Desvia a cabeça e encara a situação, mini-chefe. O ego tá vindo e eu tenho que me concentrar. E ele, de um jeito mesquinho pra se vingar, age como as pessoas esperam que um rato haja, roubando. Ora, como pode? Eu achei que você era meu amigo. Eu confiei em você. Traindo a confiança do único humano que acreditava nele, justamente quando ele tinha acabado de dar todo o crédito pelo sucesso e se desculpado. Vai fora e leva todos esses ratos. E não volta mais aqui, senão eu te trato como os restaurantes tratam peixes como você. Agora, o chefe do restaurante foi capturado e o crítico tá aqui. Diga ao seu chefe Linguini que eu quero que ele ousar me servir. Diga a ele para me servir o que ele faz de melhor. E um bom oponente não só impede um herói de realizar o seu desejo, mas ele compete pela mesma meta, que no caso do Ego e o Remy são pontos de vista. O Ego, como crítico cínico, desdenha da ideia simples do Gusteau, qualquer um pode cozinhar. E agora apareceu um rato que é a prova viva dessa ideia, e isso é inaceitável. Já o Tai Lung, desde criança ele foi iludido com a ambição de que o destino dele era se tornar o dragão guerreiro, e no grande dia que ele treinou a vida inteira para conseguir, ele não era bom o suficiente. Então, ao invés dele ser guiado pela ambição, agora ele é motivado pelo ressentimento, e se preciso, ele vai tomar aquele pergaminho à força. E como todo vilão se enxerga como herói da própria história, é lógico que ele vê tudo de ruim como uma injustiça. Só que assim que ele conseguir aquele pergaminho, toda a sua história vai ser justificada. E todos vão poder enxergar quem ele é, um herói. Então o título vai validar quem ele é. Então a cada desafio que ele enfrenta para chegar até o vale, são como um teste para ver se ele realmente é digno do título de dragão guerreiro. E o Paul é o objetivo final. Oponente digno. Nossa batalha será mais do que lendária. Mas mal sabe ele que o Paul tá morrendo de medo. E quando ele descobre que o Tai Lung está chegando e que ele acabou de enfiar a porrada nos 5 furiosos, é aí que ele peida na farofa de verdade. Eu tô morrendo de medo. Você pode derrotá-lo, Panda. Que isso, tá brincando, hein? Só que diferente desses perdedores, ele tem algo que ninguém tem. Pra vencer o Tai Lung, tudo que ele precisa é do segredo secreto definitivo da potenciação turbo. E esse é o grande momento do filme, onde tudo vai mudar. Paul vai cumprir o seu destino se transformando numa divindade, sentindo o universo dentro dele, se ele conseguir abrir o pergaminho. Obrigado. Com certeza fui eu que soltei a tampa, né? Shifu vai se transformar no Oogway. Os dois personagens estão completando a sua jornada e não tem porra nenhuma. Tá em branco. É lógico que o Paul não era o dragão guerreiro. Tudo isso foi uma grande perda de tempo e sobrou pro Shifu tentar impedir o monstro que ele mesmo criou. Enquanto nosso último oponente, a competição é entre a vida e a morte. E assim que o Gato de Botas começa a mudar, ele entra em contato com as suas vidas narcisistas do passado. Essa é a versão exagerada do que ele acha que precisa, e a tentação de viver como a lenda volta. Só que ao mesmo tempo, será que ele realmente quer viver assim? Agora o Gato de Botas está percebendo que nas suas vidas passadas, ele era um pau na lomba. Você virou um gato assustado, devia ser um fraco de botas. Não, vocês não souberam o nome dele agora. É Pepino! O que é muito conflitante pra ele. Essa cena também serve como espelho. O ego dele era tão inflado, vivendo como uma lenda, que o gato nem percebeu que ele nunca tinha vivido de verdade. A lenda era só uma desculpa pra ele fugir de qualquer comprometimento. A lenda era tão grande
que não havia espaço para mais ninguém. O caminho da mudança é olhando pra dentro e É terrível, né? A pessoa viver atrás de tantas coisas e perder o principal, né? Vejo tantas pessoas vivendo, né? Trabalhando sempre atrás de mais dinheiro, de mais recursos, e aí não vê o filho crescer. Não quero ser, né, demasiadamente aqui crítico a isso, não é sobre isso que eu tô falando. Mas às vezes vai atrás tanto e perde o principal. Perde o crescimento, perde o convívio, trabalha para ter uma cama, mas não tem a paz, né? Para dormir, tem um sono para dormir, uma cama boa e não tem um sono. Essa vida eu olhar para trás e falar, cara, trabalhei, perdi meu casamento, perdi a confiança dos meus filhos. Eu não sou o amigo dele, eu não sou amigo do meu filho, da minha esposa, dos meus filhos. Perde o principal, né? que ele realmente tem que encarar as vidas que ele desperdiçou com bobagens. E é por isso que ele teme a morte. Essa é a primeira vida que ele começou a se preocupar com algo além dele mesmo, mas também é a sua última vida. Então, se ele perder, ela já era. O que significa que se ele não realizar aquele desejo, ele vai sempre viver uma vida com medo. Você? Eu adoro o cheiro de medo. É inebriante. É mesmo? E quando o personagem evolui, adivinha quem aparece? E pra morte, ele está no direito de passar o cerol no gato. Porque com 9 vidas pra gastar, ele não conseguiu valorizar uma. E qual é a chance dele valorizar esta? Então, por que não acabar logo com isso? Isso atrapalha! Não conta. Corre, gato de botas! Realize seu pedido! A jornada do gato é um chamado para ele parar de fugir. Só que mais uma vez, ele foge assustado, dando a impressão de que ele não mudou nada. Vá em frente. Recupere as suas vidas. Mas mantenha-las fora da minha. E agora, os 3 personagens atingiram o momento mais baixo da história. Remy foi preso, o Gato de Botas continua fugindo e o Paul voltou para a vida do macarrão. Para ele não tem como enfrentar o Tai Lung e ganhar sendo quem ele é. E o pai, vendo isso, tenta dar uma animada no filho. Só que ao invés de explicar por que um ganso tem um panda como filho, sem querer, ele dá a moral dessa história quando ele explica qual é o ingrediente secreto da sua sopa. Não existe ingrediente secreto. Ah, espera aí. É só uma simples sopa de macarrão? Você não põe nenhum tempero especial? Nadinha? Não é preciso. Para fazer algo especial, só tem que acreditar que ela é especial. Aceite quem você é, porque não existe ingrediente secreto. Paul aceita quem ele é e começa a acreditar no que ele é capaz, porque ele só estava preso às limitações da própria imaginação. Cara, eu sou o dragão guerreiro. Assim como o Remy. Eu só estou livre como você imagina que eu esteja. Como você está. Mas não no começo. Primeiro ele desiste do seu sonho. E agora ele vai esperar o seu futuro no ramo de comida congelada. Ele cansou de fingir ser uma coisa que ele não é. Já tô cansado de fingir. Eu finjo ser um rato pro meu pai. Eu finjo ser um ser humano através do Linguini. Eu finjo que você existe pra ter alguém pra bater papo. Você só me diz coisas que eu já sei. Eu já sei quem eu sou, tá bom? Por que eu preciso que você diga pra mim? Por que eu preciso fingir? Ele buscou a aprovação. Aí de novo, né? Mais um personagem aí vivendo quem não é, vivendo de aparência. E viver de aparência cansa. Cansa. Terrível. Viver de aparência, viver algo que você não é. Cansa, cansativo, é frustrante, perda de tempo. Do pai, do Linguini. Só que esse é o ponto. Ele nunca teve que fingir. Mas você não precisa, Remy. Você nunca precisou. Ele só precisava de permissão para ser quem ele é. A única ação que foi constante com o Remy desde o início, que até colocou ele em problema, foi cozinhar, porque é isso que ele é. Tá indo aonde? Lá pro restaurante! Você tá mal sem mim! Por que você se preocupa? Porque sou um cozinheiro! Nas 3 histórias, o que cada personagem tem em comum é que eles devem aceitar a verdade sobre quem eles são. E no fim da linha, fugindo feito um covarde desde o início, o Gato de Botas aceita que um dia ele vai morrer. Eu cansei de fugir. Mas hoje não. Enfrente-me se for capaz. E agora os nossos Erruelas estão sincronizados mais uma vez. Só que ao invés de fugir como antes, eles estão enfrentando o desafio do jeito deles.
Agora que o Gato de Botas tem uma vida que vale a pena lutar, ele tem a coragem de enfrentar a morte de frente, mesmo com medo. Paul tem coragem de enfrentar o Tai Lung usando tudo que ele aprendeu com Shifu. E essa luta virou uma competição pessoal entre dois estudantes, um motivado pela ambição de um título que vai definir quem ele é, enquanto o outro acabou de perceber que ser quem ele é já basta. E quando o Tai Lung abre o pergaminho e vê que não existe segredo, que o Paul não tem nada de especial, o mundo dele cai. E a maior ironia é que se o Tai Lung aceitasse essa resposta, não existe ingrediente secreto. É você mesmo. Talvez ele pudesse se redimir, mas ele não treinou anos por um pergaminho inútil. E agora tá na hora do Paul provar que ele só precisa dele mesmo pra ganhar essa luta. Porque agora tá de igual para igual. O pergaminho é inútil e tá na hora dele vencer essa luta do jeito dele. E o Remy tem a coragem de se expor no meio dos humanos, e mesmo que ninguém acredite nessa ideia maluca de um rato cozinheiro, quando o pai do Remy vê que o filho se arriscou pelo que é importante pra ele, e que um humano se arriscou passando vergonha pra dizer a verdade, isso muda a ideia do pai sobre os humanos e sobre o Remy. Mesmo que ele não entenda nada de gastronomia, ele respeita e ajuda o filho. Equipe Delta, vão! O resto fica pra ajudar o Remy! E agora nós temos um time de ratos cozinheiros. É uma nojeira do caralho? É, mas é arte. E como o Remy sabe quem ele é e o que ele deve fazer, ele não precisa mais se esconder. Ao invés de perseguir a aprovação do crítico mais perigoso da França, o que ele decide é seguir a própria intuição, criando a sua própria versão de um prato simples que destrói a perspectiva do ego. Já com o Gato de Botas, a situação é um pouco mais complicada, porque quando um personagem enfrenta a morte, a pergunta que vira aqui é como ele vence. Pega logo! E a resposta é que não tem como vencer a morte, só que ele pode merecer o respeito dela. E quando ele escolhe lutar para continuar vivendo a sua última vida simples, deixando de lado a lenda, é isso que acontece. Eu sei que nunca vou conseguir vencê-lo, Lobo. Mas eu não vou deixar de lutar por esta vida. E pro Lobo é uma merda que o gato mudou, porque ele realmente queria se divertir antes de mandar ele pro inferno. Por que diabos fui a rugar com minha comida? Você está estragando tudo. Eu vim até aqui para pegar uma lendazinha arrogante que se achava imortal. Mas você não é mais assim. Mas é melhor que ele aproveite o tempo que ele tem, porque da próxima vez que a morte aparecer... Sabe que nos encontraremos de novo, não é? Sim. Hasta la muerte. Ele não se arrependa. E ele rejeita o desejo das 9 vidas, porque era um desejo que ele queria por medo. E o verdadeiro desejo já estava bem ali o tempo todo. E uma vida só basta para viver ele. Kitty, uma vida com você é tudo que eu poderia pedir. Os 3 personagens estavam tentando ser algo que eles não são e acabaram de descobrir que o que eles são já bastava. Às vezes a sua simplicidade pode ser a coisa mais foda que você tem. Então a sugestão desses filmes é: aceite quem você é. Esses personagens não tinham que vencer o seu obstáculo, eles só tinham que tentar. E quando eles decidem acreditar no próprio potencial, acabam descobrindo que eles realmente são capazes. O Paul nunca tinha que ser transformado no dragão guerreiro. Ele teve que treinar para ficar bom, mas o que tinha que mudar era a expectativa das pessoas de como o dragão guerreiro deveria ser. Aquele ideal mitológico jamais seria alcançado por ninguém. Ele teve que aprender habilidades sem mudar quem ele é, abraçando o título do jeito dele. Pro Remy, a paixão por cozinhar criou o prato que fez o crítico mais cínico da França deixar de ser pálido. Não só ele conseguiu o respeito do crítico, como ele abalou o jeito que ele enxerga as coisas. A única pessoa que já chegou a impressionar o ego com comida era a mãe, e agora um rato. E não só ele defende esse novo cozinheiro com a sua crítica, como entende o que o Gusteau queria dizer com qualquer um pode cozinhar. No passado, eu não fazia segredo quanto ao meu desdém pelo famoso lema do chefe Gusteau: qualquer um pode cozinhar. Mas eu percebo que só agora compreendo realmente o que ele queria dizer. Nem todos podem se tornar grandes artistas. Mas um grande artista pode vir de qualquer lugar.
A verdadeira paixão pela arte, seja ela qual for, pode mudar o mundo. E a arte, verdadeira e significativa, vem de qualquer lugar. E às vezes, de onde você menos espera. E do outro lado, o Gato de Botas sugere que a vida ela é especial. E o que a gente faz com ela é tão importante quanto com quem a gente compartilha. Então, na medida que a gente sai pro mundo para conquistar o que supostamente vai nos fazer feliz, também é importante valorizar o que a gente já tem, porque não vai durar para sempre. E com sorte, cada personagem vai continuar seguindo em frente, e essa é uma baita lição para levar pra vida. Ou às vezes, é uma oportunidade para não fazer porra nenhuma também. Essa daí é a melhor que tem. Eu fazer porra. Acabou! Imagina estar levando É isso pra casa. aí, gente. É isso aí. Só que o isso problema aí. não para Meu, por aí. seu- A parboilização, Fica quieto, por exemplo, rapaz. é um processo. Fica quieto, cara. Encerramos aqui. Não sei se você vai gostar desse tema, é um teste que eu tô fazendo aqui, comentário, mas eu quero colocar o extra aqui, o final, é que todos os três, eles se desenvolveram no processo, incrível. No processo, eles foram amadurecendo e respondendo. Sabe, um dos nossos maiores erros, meu e seu, é quando a gente acha um desafio, a gente para. A gente retrocede, a gente acredita que parar de fazer e ficar parado vai nos amadurecer, o tempo vai nos amadurecer. O tempo não amadurece. Responsabilidade amadurece. Você bate um papo com um pai que é responsável e ele casou muito cedo e teve que criar o seu filho assim com muito cedo, 18, 19, 20 anos, teve que ter a responsabilidade de uma casa, sustentar sua casa, ou uma mãe. Você vai ver que apesar de ser novo de idade, a responsabilidade amadureceu, ele tem uma cabeça boa. Claro que você vai achar meninos irresponsáveis aí que escolheram viver a vida, né? E ainda são imaturos. Como você vai ver homens aí de 35 anos morando com os pais ainda, de 40 anos soltando pipa, jogando bolita, brigando na rua, né? Troco de bobeira. Você vai ver que a maturidade, ela vem com responsabilidade, é continuar fazendo todos os dias, apesar dos desafios, apesar das crises. É isso aí. Se você gostou, se você chegou até aqui, comenta, compartilha, dá um curtir aí, que eu vou continuar produzindo conteúdos assim, tá bom? Fica na paz, um abraço, tchau, até a próxima.